Mais uma vez, quero cumprimentar quem está nos acompanhando através do site amazonia21.org e também através dos canais da CNI, entre outros parceiros que estão transmitindo o evento pelo YouTube. Lembrar que no site amazonia21.org você pode assistir a todo o evento com tradução simultânea para os idiomas português, inglês e espanhol. Chegar até aqui, após 2 anos de trabalho, nos traz uma grande satisfação, principalmente pelo fato de que essa nossa jornada vem sendo construída com muitas parcerias de valor. Em 2018, a Agência de Desenvolvimento de Porto Velho e a Prefeitura Municipal, juntamente com a Federação das Indústrias de Rondônia, decidiram construir a muitas mãos uma agenda propositiva para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, e é essa a razão que traz aqui no dia de hoje. Para darmos início ao primeiro painel técnico, já estou aqui no palco com o secretário Joaquim Álvaro Pereira Leite, que representa o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e nos contará sobre as iniciativas do governo federal e a agenda do meio ambiente para o desenvolvimento da Amazônia. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu já lhe repasso a palavra para as suas considerações iniciais. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Parabéns pela iniciativa novamente. A ideia é que nós, aqui do Ministério do Meio Ambiente, queremos apresentar um pouco um programa que nós lançamos agora esse ano, chamado Floresta Mais, que traz um pouco do conceito dos serviços ambientais, que é uma das soluções aí para um território que preserva 84% do bioma, como floresta nativa. Então nós temos aqui uma apresentação, eu vou pedir aqui para tentar aqui comandar essa apresentação. O governo federal lançou o programa Floresta Mais. O programa Floresta Mais é uma iniciativa, é uma ação do Ministério do Meio Ambiente para criar, fomentar e consolidar o mercado de serviços ambientais, reconhecendo e valorizando a atividade que proporciona benefícios ambientais relevantes e resultam na melhoria, na conservação e na recuperação da vegetação nativa. O objetivo do programa, e aqui nós trouxemos um conceito um pouco mais claro, que o importante aqui nesse programa é você trazer o foco para as pessoas que cuidam, que fazem a atividade de preservar, que prestam os serviços ambientais, que realizam essas atividades. Aqui eu destaco os produtores rurais, grupos familiares, comunidades, gestores de projetos, que executam a atividade. As atividades que estão aqui embaixo são vigilância, proteção, monitoramento, combate a incêndio, prevenção, conservação do solo, da água, da biodiversidade. O programa traz o olhar e o foco não somente para a árvore, mas sim para quem cuida dela, para quem preserva ela, para quem faz essa atividade de serviços ambientais. O foco do programa é vegetação nativa. Aqui do lado direito nós temos aí 560 milhões de hectares de vegetação nativa preservados no Brasil. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse território, a comunidade europeia tem 415 milhões de hectares. Nós trouxemos aqui também um conceito de pagamento por serviços ambientais. A prestação daqueles serviços, realizar as atividades de monitoramento, vigilância, combate a incêndio, a proteção do território, faz com que a natureza gere benefícios que o mercado, que a sociedade reconhece. Quando o mercado reconhece esse benefício de uma forma direta ou indireta, ele paga quem fez a atividade. Então, 2 benefícios diretos são água e carbono. Acho que 2 benefícios bem claros, que uma usina hidrelétrica precisa de um volume de água boa, limpa, com qualidade, e a atividade que alguém no território em torno dessa barragem faz de preservar tanto as nascentes quanto as matas ciliares, gera um benefício econômico para aquela usina hidrelétrica, por exemplo, que poderia ser remunerada através de PSA. Então, a usina está pagando para quem está cuidando de floresta, para quem está fornecendo uma água limpa. Outro destaque que nós damos aqui é que o pagamento por serviços ambientais pode ocorrer em qualquer território, sem restrição do uso da terra ou categoria fundiária, uma vez que nós teríamos aí unidade de conservação, terras indígenas,
APP, reserva legal, independente da restrição de uso, toda floresta preservada que alguém presta um serviço ambiental, uma comunidade ribeirinha, por exemplo, na Amazônia, pode prestar um serviço ambiental de vigilância e monitoramento. Qualquer atividade criminosa que ocorra no território, ela pode estar prestando esse serviço de vigilância, por exemplo. Ela pode estar informando as autoridades para que vá acessar aquele crime ou aquela atividade ilegal. E toda vez que essa comunidade ribeirinha estiver prestando esse serviço, ela deveria ser remunerada e receber por essa atividade. Qual é o papel do governo federal nesse processo? Trazer segurança jurídica e criar um ambiente de negócios favorável para que aconteça o efetivo pagamento pelos serviços ambientais. Nós vamos formalizar a atividade econômica junto ao IBGE, vai haver uma subclasse específica com a descrição específica de conservação como atividade econômica. Junto ao INCRA, nós estamos articulando a criação de uma categoria de uso da terra, de conservação, de preservação. Essas duas ações trariam a formalidade dessa atividade. Essa atividade ocorre, alguns projetos já ocorrem em áreas principalmente de reflorestamento, recuperação de vegetação nativa para abastecimento de água. O produtor que recebe hoje esse pagamento por serviços ambientais não tem como declarar como atividade econômica. Então, nós formalizando a atividade econômica e criando o uso da terra, seria a estrutura, a segurança jurídica necessária para formalizar e fazer com que esse mercado aconteça. Nós devemos regulamentar o 41, aguardar o projeto de lei de PSA que está no Senado, e vamos criar um cadastro nacional de serviços ambientais, que seria uma plataforma digital, onde a gente colocaria o beneficiário do pagamento dos serviços ambientais, teria um contrato digital, teria atributos ambientais do território, então cada projeto teria lá a sua característica específica. Alguns casos vão ter certificadoras e auditorias internacionais, que também seria importante estar dentro dessa plataforma. O monitoramento hoje é feito por satélite, poderia ser feito por fotografias em loco. Então, você teria lá um agrônomo, um biólogo, um engenheiro florestal fazendo um relatório e monitorando essa atividade para, após ser verificado e validado que aquela floresta continua preservada, você está dentro dessa plataforma e poder receber por serviços ambientais. Uma carteira digital de benefícios, então eu posso estar recebendo serviços ambientais através de benefícios oferecidos pelos fornecedores de um produtor rural, por exemplo, ou um pagamento direto como financiamento do clima, que nós estamos hoje iniciando aí esse processo de pagar diretamente a pequenos produtores na região da Amazônia Legal, que tem um excedente de reserva legal ou áreas a recuperar. Outro componente importante dessa plataforma é a assistência técnica rural e ambiental, uma vez que nós vamos estar aí conseguindo acessar e ter contato com um volume relevante de comunidades e produtores rurais, como que a gente poderia levar conhecimento a essas pessoas que utilizem essa plataforma e que possam aí receber algum tipo de treinamento ou algum tipo de conhecimento baseado em atividade que ele presta no território e também na atividade de conservar a floresta. Salvaguardas é um tema bastante importante para financiamento e investidores, que seriam o que acontece no território, tanto positivo quanto negativamente, como que a gente monitora esses efeitos colaterais, não apenas olhando para o beneficiário, mas sim para todo o território. Integrar sistemas, vão ter vários projetos dentro desse programa, e essa plataforma vai aderir a vários projetos em todos os biomas, em vários setores, principalmente dos setores do agro. Como que eu integro todos esses sistemas para ter uma plataforma única do governo federal, chamada Floresta Mais, que seja uma plataforma para divulgar e oferecer esses territórios para serem remunerados pelas atividades de preservar e conservar a floresta. Qual é o resultado que nós esperamos desse programa? Reconhecer a atividade de conservar a floresta. Hoje se fala muito do valor da biodiversidade, o quão importante a gente manter as florestas nativas em todos os biomas do Brasil.
acho que um dos resultados mais importantes é que seja reconhecida essa atividade como uma atividade econômica. O governo federal espera apoiar e escalar esse mercado de serviços ambientais, desenvolver uma economia local de impacto ambiental positivo, alinhar políticas de desenvolvimento econômico, clima, comunidade e biodiversidade, acho que é super importante, tanto o impacto ambiental positivo, que seriam projetos na região amazônica que façam que, além dessa atividade de um projeto de infraestrutura acontecer no território, e muitas vezes os projetos são localizados na Amazônia para atender o sul e sudeste e centro-oeste, como que a gente faz com que serviços ambientais e pagamento por serviços ambientais ocorram no território, no entorno desses projetos que estão na Amazônia. E, em especial, aqui eu chamo a atenção para incorporar a conservação de floresta nativa nas políticas corporativas de ASG. Tem se falado muito nisso, mas pouco se fez até agora para incorporar efetivamente essa política. Todos querem conservar, mas são os poucos que querem pagar por essa atividade de conservar. E esse é um desafio que nós temos, é fazer com que as políticas corporativas reconheçam a atividade de serviços ambientais e que efetivamente aconteça o pagamento por serviços ambientais. E por último, nós esperamos que nasça uma nova economia verde, baseada em conservação de floresta, para atrelar a atividade econômica em uma região na Amazônia, que o ambiente de negócios é bastante difícil, como que a gente consegue atrelar a conservação a essa atividade econômica e dessa forma fazer com que você seja remunerado por estar produzindo uma pequena indústria, numa pré-processadora no meio da floresta, e ao mesmo tempo que você produz alguma coisa baseado em conservação, que você seja remunerado pela atividade de manter conservado aquele território. É isso. Obrigado. Obrigado, senhor secretário. Para a gente começar aqui esse bate-papo, eu não vou fazer uma abordagem sobre a questão do desmatamento, que é um assunto que está sendo amplamente já divulgado e a gente tem visto isso bastante, mas principalmente no que diz respeito ao entendimento do governo. O senhor acabou de fazer uma apresentação aqui sobre o desenvolvimento econômico na região e a relação com a preservação do meio ambiente. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor como funcionaria a dinâmica desse processo. A gente sabe que a região ela é muito extensa, são mais de 5.500.000 quilômetros quadrados de área. Como os senhores entendem do governo que poderia funcionar ou impulsionar o desenvolvimento econômico de comunidades muitas vezes isoladas e bastante distantes, e essa relação da preservação ambiental sem que ela seja de fato ameaçada? O que nós, o governo federal, junto com o Conselho da Amazônia, nós estamos atuando em conjunto aí. Eu coordeno a Comissão de Preservação dentro do Conselho da Amazônia, e o nosso desafio é preservar a floresta e gerar atividade econômica suficiente para melhorar a qualidade de vida de quem está lá. São dois caminhos de bioeconomia, como vocês já bem colocaram aqui. A indústria tem um papel relevante. Talvez pré-processadoras no meio da floresta sejam as soluções para cadeias integradas. Então, você levar uma cadeia integrada que vai fazer uma atividade no território. A indústria pode estar numa cidade de grande porte, uma vez que você precisa de toda uma estrutura de logística, e a logística é uma das dificuldades da Amazônia, mas pré-processadoras poderiam estar processando esses produtos extraídos da floresta das comunidades, e essas pré-processadoras teriam que estar formalizadas. Esse é um desafio que nós temos, como formalizar, como os produtos artesanais hoje, através do Ministério da Agricultura, criou o selo Arte para os produtos artesanais, como que a gente leva esse conceito dentro da Amazônia para pequenas processadoras terem a formalidade de poderem vender esse produto de uma forma que seja formal e aí gerar essa atividade em maior escala. Ao mesmo tempo que você vai produzir baseado em conservação, esta atividade não é fácil ela ficar de pé. A pandemia veio aí a trazer um problema de logística bastante grave para o território e com isso os preços dos produtos caíram por falta de demanda, por falta de logística. Como você mantém aquela comunidade fazendo essa atividade no meio da floresta e conservando? A ideia que nós desenvolvemos é você atrelar serviços ambientais a essa atividade. Então, ao mesmo tempo que aquela
aquela indústria está comprando aquele produto de um pequeno produtor, ela poderia estar remunerando a floresta que ele está cuidando. Então, de que forma que um fornecedor que vende um produto para aquele produtor, ele compra um defensivo, ele compra um fertilizante, ele compra um equipamento, ele compra um trator, como que esses fornecedores do agro poderiam também estar reconhecendo aquela atividade de preservar e dando algum tipo de benefício a esses pequenos produtores ou grandes produtores. O importante é que a gente transforme o território de floresta nativa em algo que hoje é visto como um problema, como um passivo que eu tenho que cuidar e corro riscos ainda de ser multado, em algo que o produtor enxergue ou a comunidade como benefício. Ela tem que enxergar que ela presta um serviço ambiental, que ela monitora, que ela conserva, que ela protege. E os parceiros do agro e a indústria que compra os produtos do agro poderiam entrar nesse jogo para reconhecer e dar algum tipo de benefício e transformar assim o território de conservação, de preservação em algo que gere algum valor, que gere algum benefício a toda a região e assim fazendo uma transformação na forma de olhar a esse território. O senhor fez uma observação de que todo mundo quer preservar, mas ninguém quer pagar por isso. Instalar unidades no meio da floresta amazônica certamente tem um custo mais elevado do que você instalar numa região urbana mais próximo com toda a infraestrutura. Isso também significa remunerar aquele produto que sai de lá com um valor mais agregado, um valor um pouco maior. Eu lhe pergunto, para isso há necessidade de se criar um mercado, uma demanda em relação a esse produto, o mercado verde. Como os senhores estão trabalhando essa questão, já que a gente sabe que a questão da educação, inclusive, ela passa por esse processo de identificação do selo verde, identificação do produto da floresta, né? Esse é um grande desafio. Eu acho que como que a gente dá valor a um produto que veio da Amazônia? Como o consumidor, tanto brasileiro quanto internacional, vai enxergar um produto, não só da Amazônia, mas de todos os biomas, todo produto que está ligado à conservação deveria ser valorizado. Como que a gente vai atrelar? A ideia é que essa plataforma digital de serviços ambientais consiga fazer isso. Então, eu vou comprar um produto de uma região amazônica, eu vou ver que ele preserva 80% daquele território. Então, o produto extraído de um território onde 80% tem que ser preservado, eu, como consumidor, preciso de uma plataforma para enxergar que isso é verdade. A ideia do Floresta Mais é essa, atrelar a conservação ao produto que está sendo extraído do território. Algumas vezes agroextrativismo, que você está tirando de uma área 100% preservada, ou no máximo com a supressão de 20% da vegetação. Então eu estou conservando 80% do meu território. Como que eu linko uma coisa a outra? A ideia da plataforma é essa, é linkar a atividade de serviços ambientais ao produto que você está consumindo. E aí você teria aí, não vou te chamar um selo verde, mas você tem o Floresta Mais como uma referência, que você vai entrar naquele sistema, você vai apertar um botão e enxergar um território inteiro e tudo que é extraído daquele território, todos os produtos do agro, por exemplo, e eu vou enxergar que está sendo conservado. A ideia é estar monitorando periodicamente o território, não apenas via o CAR autodeclarado, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, mas sim alguma terceira parte auditando, que poderia ser um agrônomo, um biólogo, um engenheiro florestal que vai no território, valida que aquilo tem floresta, gera um relatório para validar o que tem de fauna, de flora, de água, de biodiversidade, tudo que tem naquele território, sobe para essa plataforma e eu, como consumidor, vou estar vendo que aquele território está sendo monitorado periodicamente, tanto por satélite quanto em loco, e dessa forma trago a credibilidade para eu ter aí um valor agregado àquele produto que saiu da floresta. A regularização, de alguma maneira, ela acaba trazendo também o controle e a fiscalização mais efetiva do Estado. São duas regularizações, ambiental e fundiária. As duas são bastante importantes para o território, claro, ninguém tem dúvida disso, é bastante debatido. O Ministério da Agricultura, através do presidente do INCRA, o Geraldo, que está tocando super bem o tema, está acelerando esse processo de regularização fundiária, o Serviço Florestal está acelerando o processo de validação de CAR, e o Floresta Mais vem nessa direção. Nós temos um projeto piloto de R$500 milhões para pagar a pequenos produtores. A premissa é que o CAR esteja validado desses pequenos produtores, e aí nós devemos pagar R$250 por hectare ano durante 4 anos para pequenos produtores que tenham excedente de reserva legal. Esse é um projeto piloto para a Amazônia com aproximadamente R$500 milhões. Claro que a regularização é importante, claro que a formalização é importante. O grande desafio da Amazônia é a formalização. Às vezes há uma mistura de formal e ilegal.
Esse é um desafio do governo, pela dificuldade de você aderir ao território e atuar num território que é continental e que tem várias Amazônias, como que a gente leva essa regularização. Com o mundo, com a pandemia e tudo ficando digital, isso vai ficar mais fácil. Nós temos o Ministério das Comunicações fazendo a conexão lá na região. Eu acho que isso é um desafio também, mas com a conexão nós vamos conseguir regularizar as atividades de uma forma digital, uma vez que você não precisa mais presencialmente. O governo já lançou mais de 1.000 serviços aí digitais com a pandemia e isso vai facilitar também a formalização de uma atividade. E tem que ser uma formalização simples, porque o pequeno produtor, as comunidades não têm toda uma estrutura para estar, além de fazendo a extração de produtos da floresta, tendo que ficar se regularizando na sua atividade, que às vezes é bastante complexo, né? A gente sabe, por exemplo, que a questão da conectividade, a infraestrutura na Amazônia também é um desafio a ser enfrentado. Nesse sentido, como os senhores estão trabalhando, como o Ministério, por exemplo, está articulando com as outras pastas do governo para que se avance. O senhor acabou de citar, por exemplo, a questão da tecnologia, que é fundamental para o controle. A partir da regularização e da declaração do cadastro ambiental rural, é possível identificar se 80% daquela área foi de fato preservada, se as autorizações para o desmatamento legal foram realmente cumpridas. A questão toda também fica na questão daquela área que é uma área pública, que há sempre uma pressão muito grande sobre a área, que não há o reconhecimento privado sobre ela. Como é que os senhores estão trabalhando essa questão, principalmente sobre as unidades de conservação? O Ministério do Meio Ambiente, o nosso trabalho hoje é consolidar as unidades de conservação. Nós temos aí um volume bastante relevante de unidade de conservação no território. A ideia do ICMBio e do Ministério do Meio Ambiente é consolidar essas áreas. O desafio de consolidação é também trazer uma atividade econômica dentro daqueles territórios. A concessão dos parques para visitação é bastante importante. Eu acho que é uma atividade econômica. A conservação pura e simples é um problema sério também para o território, porque se eu conservo e não gero atividade econômica, voltamos aos mais de 20 milhões de habitantes lá que estão no município, que 95% dele é uma unidade de conservação ou é protegido por alguma regra legal. Isso implica zero atividade econômica. Como nós conseguimos, o desafio nosso é gerar uma atividade dentro das unidades de conservação que preservem. Uma delas é o Floresta Mais. Você está sendo remunerado por cuidar de floresta. Vão ter empresas que vão cuidar dos territórios, recebendo pelos serviços ambientais que estão prestando. Então, esse é um desafio que nós temos. E eu acho que o desafio, além da preservação, é o desenvolvimento econômico aliado a ela. Como gerar emprego para cuidar de floresta. Como remunerar quem cuida de floresta. Porque sociedades que ficam vulneráveis acabam cedendo às outras pressões. É isso que os senhores observam também lá na região amazônica. A gente vê, por exemplo, que grandes problemas com grileiros e o garimpo ilegal, por exemplo, ocorre muito em função aí da fragilidade das comunidades que ficam no meio da floresta sem essa assistência. Eu acho que a percepção é mais ou menos por aí, né? Exatamente. Eu acho que o desafio do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, dos outros ministérios e do próprio Conselho da Amazônia, como eu trago emprego e renda para o território. Se a gente conseguir levar de uma forma efetiva a remuneração para quem cuida de floresta, não tenho dúvida que a comunidade da região vai preferir cuidar de floresta do que fazer uma atividade ilegal que ela está correndo riscos, todos os tipos de risco. Então, nós temos sim que trazer uma alternativa econômica. Só o comando e controle não vai funcionar. O comando e controle é importante, o Conselho da Amazônia, a operação da Verde Brasil 2 está em andamento. Ontem o vice-presidente apresentou os resultados desses primeiros 6 meses agora, e os resultados já estão aparecendo em redução da ilegalidade, com volume de multas bastante significativo, acho que foi 1,5 bilhão de multas já, e acho que 150 milhões de toneladas de mineração ilegal. Acho que a operação de comando e controle está sendo bem realizada pelo Ministério da Defesa, mas um desafio é trazer alternativa de renda. Todos na região, e as pessoas pouco conhecem a região, então querer preservar aqui de Brasília é fácil. Sem gerar alternativa de renda para aquela região é impossível. Nós temos a obrigação de trazer uma alternativa real de renda, de pagamentos por serviços ambientais recorrentes. São números que parecem
pequenos para o mundo. A gente faz um cálculo aí de 2 bilhões de dólares ano para você proteger esses 40 milhões de hectares, que seria mais ou menos 50 dólares por hectare, R$ 250 por hectare ano. É um número que resolveria o desmatamento, porque você pega o arco do desmatamento e joga aí 10 bilhões de reais por ano. Você estaria trazendo alternativa de renda às comunidades que estão nesses territórios e estaria resolvido um problema bastante sério, que é falta de alternativa para você tirar essa mão de obra do ilegal. E se você pensar em 20 bilhões de dólares ano, nós vamos chegar em 400 milhões de hectares, está resolvido o bioma inteiro. Não só o arco do desmatamento, mas está resolvido a atividade econômica que surgiria no território. Você teria um monte de brigadista e guarda-parque e não mais minerador ilegal ou madeireiro fazendo uma atividade legal. Você teria uma atividade legal de conservar. Aí sim a floresta estaria valendo mais de pé do que devastada. Esse é um desafio econômico. Não é simplesmente um desafio ambiental, é um desafio econômico. Como a floresta vale mais em pé do que devastada? Se você receber por cuidar dela, nós temos, todo mundo sabe, e a região inteira vai claramente apoiar esse projeto, porque se eu estou recebendo mais para cuidar, por que eu vou devastar? O meu ganha-pão, o meu dinheiro vem da atividade de proteger e conservar. Então, esse é o desafio do Floresta Mais, fazer com que o dinheiro chegue no território e conseguir financiamentos internacionais ou parcerias com a iniciativa privada para reconhecer e remunerar quem cuida de floresta. Transformar o homem amazônico em um fiscal do meio ambiente também, além de um ser produtivo. Ele está pronto ele só precisa do dinheiro. Esta é a maneira de chamar, então, a população para contribuir com esse processo de conservação e produção. Nós acreditamos que se você der alternativa de renda, se você tiver a opção de um trabalho de conservar a floresta em detrimento a um trabalho de mineração ilegal, nós não temos dúvida nenhuma que a comunidade vai aderir ao trabalho legal. O que ele precisa é segurança de que ele vai receber por cuidar de floresta. Enquanto a gente fala que vale muito, nós não temos dúvida de quanto vale a biodiversidade, a conservação em todos os biomas. Mas o difícil é você monetizar isso. Ele tem que perceber que vale mesmo. Ele tem que reconhecer. Esse programa Floresta Mais, nós estamos começando a rodada de pagamento para os pequenos produtores, vai ser um desafio. O maior desafio do programa vai ser convencer um pequeno produtor que ele vai receber por cuidar de árvore. Ele fala assim, não, como assim? Vocês estão me enganando aqui. Eu duvido que eu vá receber durante 4 anos, R$250 ano, praticamente é um valor de uma pecuária de baixa produtividade, eu vou receber para cuidar de árvore. Ele vai ter que aderir ao programa. Nós vamos ter que convencê-lo de que isso é verdade, porque ninguém espera, até hoje, receber por cuidar de árvore. Todo mundo espera ser multado por cuidar de árvore, ser punido por cuidar de árvore. Esse é um desafio, reverter essa realidade. E o Floresta Mais vem nessa direção. Nós temos um pagamento por serviços ambientais que está no Código Florestal desde 2012, que não foi efetivamente colocado em prática. Ele está numa lei que não virou realidade. Nenhum produtor ouviu falar de pagamento por serviços ambientais até hoje. São pequenos projetos que aconteceram, importantes projetos, que deram o desenho do Floresta Mais, que ele nasceu aí de mais de 100 reuniões que nós fizemos com a sociedade civil para desenhar o programa de serviços ambientais em todos os biomas, mas a efetividade, ele virar uma realidade com fluxo de dinheiro relevante para o território, especialmente para a Amazônia, nós acreditamos sim que a comunidade lá está pronta para virar brigadista e guarda-parque. Ela só precisa de remuneração. Maravilha. Secretário, quando se fala na Amazônia, uma região tão grande, a gente acabou de falar aqui, né, e quando se olha, por exemplo, muitas vezes no noticiário, se dá a impressão que a Amazônia inteira está sendo devastada, o que não é verdade. Né? Quais as atenções, qual a região hoje que exige maior atenção do Ministério em relação a essa questão da preservação e do desenvolvimento econômico paralelo? Hoje o Ministério, com o programa Floresta Mais, projeto piloto na Amazônia, nós estamos dando atenção a pequeno produtor, que sim é relevante, porque ele faz uma atividade que hoje acaba desmatando, porque ele não tem capacidade tecnológica para aproveitar e produzir no mesmo território, então ele teria que ter aí ele teria que ter tecnologia para não ter que abrir mais área, ele poderia estar
atuando na mesma área sem abrir mais território, uma vez que ele faz uma atividade que ele produz num território, depois ele tem que abrir o território porque aquele solo está exaurido. E a gente tem que levar tecnologia, e eu acho que um dos desafios é levar tecnologia tanto de ponta quanto básica. A Amazônia 4.0 é super importante, mas a Amazônia básica também é importante. Talvez seja mais relevante um motor de popa em relação a um barco a remo, ou uma bomba d'água em relação a uma lata d'água. A região que não tem nada, como é a Amazônia, às vezes a tecnologia, o básico é muito para eles. E levar uma agricultura básica e levar um pouco de tecnologia para esses pequenos produtores, eu acho que é o nosso maior desafio hoje. E esses pequenos produtores, além de informação e tecnologia, vão receber por cuidar de floresta nesse programa piloto. E eu acho que daí a gente começa a nascer uma direção nova. Aqui esses pequenos, que são aproximadamente entre 700 e 800 mil produtores na região, esse é um volume relevante, tá? No território. Eu acho que dali começa a nascer uma nova economia verde e esses produtores têm que começar a enxergar que cuidar de floresta vale a pena. Enquanto a gente não conseguir chegar com dinheiro no território para fazer essa transformação, tanto tecnológica na parte de lavoura, de agricultura, de pecuária, quanto de conservação nas áreas preservadas, nós não vamos conseguir resolver o problema. E o problema, como você bem comentou, a Amazônia continental, são várias Amazônias dentro de um único território e com todo mundo olhando de fora, mas poucos efetivamente contribuindo para mudar o quadro e a realidade do território. Todo mundo sabe que é importante conservar, mas poucas pessoas, no fundo, acabam colocando recursos financeiros. A gente cai agora num ponto que é fundamental. O orçamento público federal bastante limitado, afetado, inclusive, agora por um recurso extraordinário que teve que ser aplicado aí no governo em função do combate à Covid-19. Como os senhores estão trabalhando a questão orçamentária para o próximo ano, aonde encontrar recursos, porque não se faz conservação, como o senhor mesmo acabou de dizer aqui, sem dinheiro, né? Há necessidade de se remunerar o produtor pelos serviços ambientais, remunerar pela conservação, pela não emissão de gases, inclusive, e mais do que isso, remunerar pela própria atividade que ele venha a desenvolver. Onde encontrar recursos para fomentar todas essas atividades num orçamento tão apertado nesse momento? O Ministério do Meio Ambiente, no CONARED, que foi realizado esse ano em abril, nós mudamos um posicionamento em relação a crédito de carbono. Nós lançamos o programa Floresta Mais Carbono, que é baseado no carbono evitado na atmosfera. Isso, o que isso significa? Quando eu protejo aquele território, quando eu mantenho o carbono naquele território, eu vou ser remunerado pelo serviço ambiental de conservar o carbono e não deixar que ele vá para a atmosfera. Isso vai aderir a todos os territórios, especialmente a Amazônia. A Amazônia é uma Arábia Saudita de crédito de carbono. Nós temos a possibilidade de oferecer ao mundo crédito de carbono baseado em conservação, e além de eu vou compensar minhas emissões conservando floresta nativa. Eu vou preservar e compensar minhas emissões. As empresas que não têm como zerar suas emissões por uma questão tecnológica ou econômica, poderiam compensar suas emissões na Amazônia, por exemplo, gerando receita, pagamento por serviços ambientais baseado na conservação do carbono na floresta. É das políticas corporativas, das empresas, especialmente das multinacionais, que já declararam aos seus investidores políticas corporativas de zerar as emissões e compensar suas emissões, zerando elas até 2030, 40 ou 50. Baseado nessas políticas corporativas, nós acreditamos que o mercado voluntário de carbono vai fazer uma diferença relevante no território e projetos já estão acontecendo desde o dia que a gente lançou o programa Floresta Mais Carbono. Já há procura por territórios para conservação e quando esses projetos estiverem em andamento, o que vai acontecer é que você vai ter brigadistas e guarda-parques atuando no território para conservar o carbono na floresta e ser remunerado por ter conservado esse carbono. São projetos de longo prazo no mercado voluntário que a gente acredita hoje que o Brasil, que é responsável por a emissão de 2,9%, de 2,6% a 2,9% dos gases de efeito estufa, e os outros 97% de gases de efeito estufa são internacionais,
Então, o que a gente entende que o Brasil tem sim a possibilidade de oferecer ao mundo um crédito de carbono acessível, baseado em conservação. Isso poderia ser assim um grande diferencial aí para recursos para o território, especialmente para a Amazônia. Secretário, quero agradecer demais a sua participação aqui no Fórum Amazônia Mais 21. Leve ao ministro e toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente os nossos agradecimentos e eu lhe passo a palavra para as considerações finais. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui podendo contar um pouco dos projetos que o Ministério do Meio Ambiente faz. Nós temos um desafio, o desafio não é pequeno. Eu acho que nós temos nosso desafio agora é com um olhar mundial, porque todo mundo está olhando para a Amazônia e para o Brasil. E o Brasil tem um desafio, mostrar que cuida muito das suas florestas e preserva muito do seu território e que tem uma agricultura também que vai fazer um trabalho excepcional. Nós entendemos que a nossa agricultura, se bem mensurada as emissões de gás de efeito estufa, provavelmente num futuro próximo, daqui até 2030, você vai comer carne, absorvendo carbono da atmosfera e fixando no solo. Você vai andar num veículo a etanol e você vai estar absorvendo carbono da atmosfera e fixando no solo através do plantio de cana. Você vai estar comendo soja e absorvendo carbono. A nossa agricultura, baseada em carbono nativo, nas áreas conservadas em todas as propriedades rurais. E eu gostaria de lembrar que nós temos remanescente de vegetação nativa em propriedade rural de 193 milhões de hectares, quase meia União Europeia. Então nós temos floresta, mais uma boa atividade com muita tecnologia na área de lavoura e de pecuária e provavelmente daqui até 2030 nós, Brasil, vamos ser uma das soluções para a mudança do clima e as duas passam por conservação e uma agricultura forte. Obrigado. Secretário, muito obrigado pela sua participação. E obrigado a todos que estão nos acompanhando e sigam a programação no site amazonia21.org. Em 3 minutos, retornaremos.